Olá, programa Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. Antes de começar o programa, gostaria de deixar uma sugestão. Mande sua pauta para pautanovacidade@gmail.com, ok? Pessoal, você sabe que o programa tem o Face Nova Cidade, que a gente atualiza aí entre um programa e outro, que é todo domingo. A gente atualiza aí os acontecimentos da cidade. E numa dessas incursões pela rede, entrando em contato com temas correlatos ao programa, eu me deparei com o projeto Wikipraça. E eu convido já de antemão vocês se interarem. O Wikipraça é WI Praça. O Wikipraça é um projeto muito interessante. A gente traz aqui hoje Gustavo Serafim para explicar para a gente o que é o projeto Wikipraça. Gustavo, obrigado pela presença. Prazer é todo meu. Então tá, Gustavo, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora vão ter a mesma surpresa agradável, o mesmo deleite de conhecer o projeto de vocês. Projeto Wikipraça. Primeiro, Gustavo, o que é o projeto Wikipraça? O projeto Wikipraça, ele é uma ideia de uma espécie de um aplicativo para ser trazido para os espaços públicos das cidades para ativar as ações, ativar as coisas que já acontecem, as atividades e as iniciativas que já acontecem no espaço público pelo público que frequenta esse espaço, né? Então a ideia é chegar num espaço e trabalhar principalmente com ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais, mas também trabalhar com ferramentas analógicas, trabalhar com experiências físicas em si. Então a gente trabalha muito com a ideia do espaço híbrido, né? O que é o território em si, o que é o analógico ali, a presença, e o que é essa vida online e essa vida virtual que todos nós temos hoje, e como essas duas coisas se relacionam para melhorar os espaços públicos e melhorar as cidades. De uma forma bastante ampla, é mais ou menos isso. Entendi. Mas eu tenho certeza que você ainda não entendeu, porque eu também no começo eu não entendi. Agora, Gustavo, eu peço para você explicar, por exemplo, vocês tiveram recentemente, 2 semanas atrás, uma atividade de vocês em Jundiaí, que foi o projeto Urbanismo Caminhável. Então, para a gente conseguir entender melhor o que foi o projeto Urbanismo Caminhável e os resultados, e principalmente, Gustavo, eu peço para você falar como que foi ali o fazer do negócio lá em Jundiaí. Só para contextualizar, o Urbanismo Caminhável é um projeto que acontece por uma outra organização, juntamente com a Secretaria de Jundiaí, que é um projeto de 2 ou 3 meses, que vai acontecer uma série de ações no espaço público da cidade para melhoria da caminhabilidade na cidade, né? Eles estão fazendo uma série de pesquisas para levantar o que influencia na qualidade da caminhabilidade das pessoas, dos pedestres, para fazer com que, tentar melhorar esses índices e fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, se sintam mais felizes até para caminhar na cidade, né? Invertendo um pouco essa lógica que a gente tem de cidades para automóveis e cidades com muito concreto, cidades para as pessoas, né? Cidade para o ser humano viver e viver em colaboração, encontrando com outras pessoas. A gente fez 2 oficinas lá. Uma oficina primeira foi de ferramentas digitais para articulação de pessoas, coletivos nas cidades. Então a gente apresentou uma série de ferramentas que a gente utilizou no Wikipraça e vem utilizando, e outras também que existem pelo mundo e que são ferramentas tecnológicas e digitais que são formas de viabilizar os encontros, formas de facilitar a construção colaborativa de
textos e de conteúdos dos mais diversos tipos. E além dessa oficina, a gente fez no sábado à tarde um trabalho que a gente chama de cartografia colaborativa, ou mapeamento mental do que as pessoas têm na sua cabeça, como elas visualizam a cidade, que é o que a gente brinca um pouco, que a cidade vai muito além do território, né, das linhas que... Deixa eu te interromper, Gustavo. Eu vou fazer uma página no Facebook de fã de vocês, que eu acho muito legal para vocês, acho muito legal. Então eu aproveito para vocês visitem o Wiki Praça, WI Praça, é muito legal o projeto dos caras. Gustavo, as pessoas perderam a vontade, a noção do caminhar pela cidade. O que você acha? De fato, a gente vive em cidades que vêm sendo construídas por uma lógica que é uma lógica a partir de grandes vias para carros, né? É a prioridade para o transporte motorizado individual, né? Então, por conta disso, a gente tem cidades que não são convidativas para se caminhar, pelos mais diferentes motivos, pela poluição, pelo problema das calçadas, pelos problemas de segurança mesmo, né? Enfim. E é óbvio, a gente foi cada vez mais entrando nessa lógica de que você precisa ir de um lugar para o outro com carro. Você precisa de uma máquina que pesa não sei quantas toneladas, uma armadura gigantesca, para te transportar daqui até 2 esquinas para baixo, que tipo, é uma coisa maluca, doideira, né, cara? E, obviamente, o nosso projeto vai exatamente de encontro, né, a essa ideia, não ao encontro, é de encontro. Tipo, Sei. a gente contesta isso pensando que a gente precisa refazer um pouco a nossa relação com as cidades, né? E um ponto muito importante, quem constrói as cidades são os cidadãos. E a gente precisa ter consciência cada vez mais disso. Sim. Obviamente passa por um lugar que é um lugar de participação social, participação cívica e participação política no fundo, que é um pouco isso. Assim, a gente precisa compreender que só participando da cidade, tendo consciência, se importando com as coisas que acontecem, a gente vai conseguir construir cidades melhores para todo mundo. Eu conheço vários amigos e pessoas que falam, cara, mas eu não consigo deixar o carro em casa porque não dá para eu ir até tal lugar se não for de carro. Não dá mesmo, você já viu, você já tentou ir de ônibus, você já tentou fazer outro caminho, já tentou caminhar um pedaço, pegar o ônibus, o transporte público que está cada vez melhor e vai levar um tempo para ficar como todo mundo gostaria, mas tem melhorado bastante. Então, de fato, essa questão da caminhabilidade é uma questão que a gente precisa olhar cada vez mais. Agora, Gustavo, pegando um gancho naquilo que você acabou de falar, vai demorar para as coisas ficarem como as pessoas gostariam. Antecipando até um pouco a pergunta que eu vou te fazer, a próxima, o que você acha que as pessoas gostariam com a sua vivência de campo, assim, digamos? O que as pessoas gostariam no quesito transporte? O que elas gostariam na cidade? É bastante difícil de dizer, né? Até por conta disso, que dentro do projeto Wikipraça, uma das coisas que a gente fez e faz é escutar, que é uma coisa muito importante. Escutar as pessoas, de diferentes maneiras. Então, a gente foi criando metodologias para conseguir fazer, primeiro que as pessoas saiam desse lugar da bolha, né? De ficar aqui no meu sofá, olhando e falando mal e se refletir sobre elas no espaço público e refletir sobre o que elas gostariam. Então, a gente fez uma série de atividades nesse sentido. A gente fez uma coisa lúdica que era a Árvore dos Desejos. O que você deseja para esse espaço público? E aí as pessoas escreviam, penduravam. Uma provocação. Depois disso, a gente fez uma série de depoimentos, microdepoimentos, que chamavam, dentro do projeto Wikipraça, a gente fez uma ação específica no Largo do Aroche, né, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo.
a gente perguntava para as pessoas quem elas eram, se elas gostavam daquele espaço, por quê, qual era a história delas naquele espaço. E aí a gente ia fazendo uma série de perguntas para provocar esse lugar, o que elas querem, né? Eu acho que a gente, até por conta do que eu falei antes, a gente ainda não se colocou nesse lugar de pensar com o coração o que a gente quer. Porque a partir que a gente começar a pensar, aí a gente vai também começar a ter uma postura diferente. Agora, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Um dos resultados que vocês apresentam é a cartografia afetiva. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A cartografia afetiva, ela já foi pensada antes ou foi durante o processo que vocês sacaram que o fruto ia ser a cartografia afetiva? Ou vocês já começaram o processo, o Equipraça, pensando que vocês vão apresentar um mapa afetivo da relação das pessoas com o lugar? Só para explicar, gente, cartografia afetiva, se você entrar procurar o Wikipraça, né, na web, no Facebook, eles publicaram um mapa no qual eles apresentam algumas citações que as pessoas... não a cartografia que você vê no Google Maps, aqui é a rua tal, não. São os sentimentos que as pessoas têm com relação a tal lugar. Então eu estou perguntando, Gustavo, a apresentação do mapa, ela já veio pensada ou vocês sacaram que isso ia ser o resultado do projeto? Sim e não. Na verdade, eu fiz uma primeira experiência de uma cartografia afetiva num outro projeto que eu tenho, que chama Cidades Emocionais. E aí a gente fez uma primeira experiência junto com o Sesc lá no Bom Retiro, e a gente fez algumas derivas pela redondeza para provocar isso, o que as pessoas sentiam naquele trajeto, e depois a gente voltava e registrava essas sensações e tal. E aí, no começo do projeto, a gente já tinha planejado em fazer uma cartografia afetiva. Só que a gente, como a gente ia fazer isso, estava em aberto. Aliás, o Wikipraça é um projeto que, ele não é um projeto, é um processo, né? Então a gente não tinha nada fechado, né? Durante todo o processo a ideia da pesquisa e ação, né? Você chega no lugar, pesquisa, conversa com as pessoas, apresenta algumas possibilidades, pensa em outras, e a partir do que as pessoas do espaço devolvem, a gente cria em cima disso. Então a cartografia, na verdade, a metodologia da cartografia, ela foi sendo construída no processo. E tudo que acontecia durante o processo, as atividades que a gente fez, que foram muitas atividades, durante 6 meses de projeto lá no Largo do Aroche. Então, deixa eu te perguntar, a metodologia do processo. Vocês se escolhem, fazem a eleição do objeto, ou seja, o lugar que vocês vão, e qual que é o tempo mínimo para que vocês entenderam que é o legal para vocês concluírem um processo desses? Um mês, é 2, é 3, o que vocês acham? Cara, depende muito, assim. Depende do que? Da resposta das pessoas do lugar? Depende da resposta das pessoas, Entendi. depende o que a gente quer minimamente construir nesse tempo, né? Por exemplo, esse projeto no Largo do Aroche foi um projeto de 6 meses que tinha sido pensado, mas a gente tinha abertura para trazer uma série de outras possibilidades. 6 meses, naquele espaço complexo que é, diverso que é, a gente achou que foi pouco para o tanto de coisas que a gente pensou em fazer. Agora, obviamente, a gente tem como fazer uma ação mais pontual e mais rápida de um dia, uma semana, um mês, mas aí isso também a gente foi aprendendo, né? Que é assim, a gente precisa conseguir ter um pouco mais de ideia do que a gente consegue, pelo menos, finalizar um ciclo. Bom, é uma semana que a gente tem para trabalhar, então beleza. A gente consegue, dentro dessa uma semana, colher alguns frutos que a gente consegue minimamente fechar assim. Se são 6 meses, aí tem um outro processo, aí você tem como aprofundar mais, você tem como fazer diferentes ações, né? Então, é relativo, assim, é difícil de dizer quanto é o necessário. Agora, né? Gustavo, deixa eu falar uma coisa. Dentro da realização, em meio ao processo, você consegue perceber
algum tema que é assim mais recorrente assim das pessoas, assim alguma tendência? Olha, duas coisas. E aí eu falo mais da experiência no Aroche, porque foi a que a gente teve mais tempo, né? A questão de limpeza do espaço, que é uma questão que pegava para a maior parte dos públicos diferentes que estavam ali. Então, por exemplo, no Largo do Aroche você tem o morador de 30, 40 anos que está ali, que tem uma ideia mais conservadora do espaço, que gostaria até de cercar o espaço. E você tem gente da periferia, de todas as periferias, que vão para lá porque tem o metrô lá, da Praça da República, e vão para lá e usam aquele espaço. É um espaço muito diverso e é bonito de ver, é democrático, as pessoas elas estão no mesmo espaço e não tem problemas. Óbvio que tem problemas, mas não tem confronto, enfim. A questão da limpeza era uma questão que em diferentes públicos pegava. As pessoas que são da praça, que moram ali, diziam que esse pessoal que vem de fora suja e vai embora. Mas as pessoas que estavam na praça também não faziam nada para limpar. E aí tem uma questão, por exemplo, de xixi, que não tem banheiro público no Largo do Aroche, assim como na maioria das praças da cidade. Em São Paulo e a maioria das praças do Brasil, não tem banheiro público. Tem banheiro público. As pessoas, muita gente vai para lá, é um lugar também de festa e tal, as pessoas fazem xixi na praça e fica, na segunda-feira, é um cheiro insuportável de xixi. Essa era uma questão de limpeza do espaço. Mas tem esse lugar também, que volta um pouco daquilo que eu estava falando, das pessoas se apoderarem e irem também buscar as soluções para esses problemas, que assim, a gente perguntava, bom, esse problema apareceu para a maior parte dos públicos. Vocês já foram falar com a subsecretaria da SEC, que cuida daqui, para tentar viabilizar um banheiro químico aqui, ou alguma coisa? Nada. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Gustavo. Quando as pessoas procuram, quando vocês se instalam na praça, quero te pedir uma opinião pessoal, você acha que o cara, ele já vem com a demanda dele? Ele já vem com a demanda dele pronta? Ou tem um processo ali meio psicanalítico? O cara conversando com você, ele começa a fazer uma identificação dele com o lugar e tal. Que eu fico pensando que o legal dessa história deve ser esse, não é, cara? É isso. As pessoas, elas não vêm normalmente, assim, no primeiro momento, porque a gente também se colocou num lugar de tentar ser um intermediador, assim. Não que a gente fosse solucionar os problemas especificamente, mas a gente ia provocar as pessoas. Provocar as pessoas para que as pessoas também, procurassem as soluções para aquilo. E assim, sempre com um discurso muito pé no chão, porque a gente não tem solução para nada, essa que é a verdade. E a gente também se colocava na mesma altura, porque muita gente, quando a gente chegava lá... Então, Gustavo, deixa eu fazer um elogio ao projeto de vocês. O que é legal é que vocês são os provocadores, vocês não chegam com a solução pronta, vocês fazem com que a pessoa se identifique com o lugar. Essa é a grande sacada do negócio, não é isso? O cara se identificar onde ele está e por que ele está ali, ou mais simples e mais importante, sacar que ele está situado num lugar geográfico que ele vive e tal, e não está intermediado pela mídia. A vida dele não é a televisão, a vida dele é o que ele... Na verdade, é o que ele vive ali no dia a dia é o que ele vive e fica sob os escombros aí da mídia, né, cara? Tal. Exato. E no primeiro momento, quando a gente chegou ali e falou, gente, a gente tem o projeto aqui, a gente tem uma série de possibilidades e a gente queria fazer alguns encontros para bater papo, apresentar o que a gente tem de ideias e ouvir de vocês. Cara, veio um monte de demanda dos diferentes tipos, desde banheiro químico até um sonho de uma horta colaborativa lá, que acabou acontecendo depois. Isso é uma das coisas mais legais que aconteceu lá. A horta? Horta colaborativa. Entendi. Mas só concluindo, eles vinham com uma série de demandas. Aí a gente falou, gente, só para deixar muito claro, apesar da gente ter uma relação com a prefeitura, com a Secretaria de Direitos Humanos e tudo mais, a gente não está aqui para resolver especificamente. A gente está aqui para ajudar a trabalhar essas questões, pensar junto com vocês e, óbvio, devolver isso para eles
Mas não fiquem com essa expectativa de que a gente vai resolver. Se a gente quiser junto resolver, aí a gente pode resolver. E uma coisa que a gente falava, se você trouxer ideia pra gente, não traz ideia pra gente, traga a ideia abraçada por você. Tipo, eu quero fazer uma horta colaborativa, legal, demais, a gente vai ajudar, mas você tem que participar. Lógico. Não faz nenhum sentido você Sim. vir dar uma ideia e não colocar a mão na massa aqui para realizar. Exatamente. Então, acontecia muito isso. E nesse processo das pessoas se verem no espaço, pensarem sobre a relação delas com o espaço, porque a gente perguntava, por exemplo, nesse processo de escuta, tinha uma série de depoimentos que era você e o Aroshi. Aí a gente perguntava essas coisas, e aí, qual que é a sua história com esse lugar? As pessoas contavam umas coisas que falavam, cara... Viu, Gustavo? Bom, estou entrevistando o Gustavo do projeto Wiki Praça, um negócio muito legal, procura no Face WI Praça. Viu, Gustavo? Pelo que eu estou entendendo, praticamente é um consultório psicanalítico, eu quero me consultar. Quando que vocês vão estar no Lago da Batata, que eu quero falar das minhas reminiscências, pelo amor de Deus. Vou contar cada coisa que você não vai nem acreditar, viu? Pois é, né? A gente também tem que tomar cuidado com esse lugar, porque aí também vira um divã que não vai funcionar. Não, mas no fundo é um divã, no fundo acaba sendo um divã, mas um divã com um direcionamento para uma questão prática, não vai direcionar para o interior do cara, para a vida do cara, mas acaba sendo um divã. Tanto é um divã, mas olha que interessante, essa coisa da gente gravar em vídeo os depoimentos, o que a gente fazia? A gente gravava, editava, né, para ficar mais curtinho, e a gente projetava na praça. Então era uma relação muito maluca, porque os caras que estavam sempre na praça, eles se viam falando sobre a praça na praça. Na praça. E aí era muito louco, porque eles se sentiam orgulhosos, às vezes se sentiam meio intimidados, não, mas com vergonha. Às vezes eles refletiam sobre aquilo que eles falaram, porque eles não tinham refletido muito bem. Então... Viu, Gustavo? Teve algum que falou assim, olha, vocês pegaram só uma parte do que eu falei, foi um contexto. Não, até que não. O pessoal gostava bastante. Assim, óbvio, a gente também teve muito cuidado para não cortar nada que fosse opinião, porque a gente não tinha nenhum tipo de restrição de nenhum lado, assim. O projeto é um projeto da sociedade civil, então não tem nenhum tipo de... Até nas relações que a gente cria para viabilizar financeiramente esse projeto, a gente tem muito cuidado para deixar isso muito claro. Nenhum tipo de orientação que venha de baixo para cima, a gente vai aceitar, porque o projeto ele é construído pelas pessoas, pelos cidadãos que estão ali participando das atividades. Então, a gente fazia questão de deixar as pessoas falarem e darem a opinião delas sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de corte, sabe? Entendi. Agora, Gustavo, o que você vê de prolongamento do projeto de vocês? Estão pensando em estender para os outros lugares de São Paulo, do estado, do Brasil? O que vocês pensam? Manter o projeto? Vocês encontraram um formato já do projeto? Sim, a gente tem alguns formatos. O que é legal também é a gente tem alguns módulos possíveis, né? Então, se a gente, por exemplo, em Jundiaí, a gente fez 2 ações. Então, era um módulo menor, que é possível fazer. Óbvio que os resultados... A gente não fala muito em resultado porque é muito subjetivo o que é resultado, mas a ideia é um pouco, nesse momento, da sequência, principalmente realizando o Wiki Praça em outras praças pelo estado de São Paulo, na cidade de São Paulo também, fora de São Paulo e assim por diante. A nossa ideia é conseguir trabalhar com diferentes praças pelo Brasil e pelo mundo. Quanto tempo que tem o projeto? Começou quando? Quanto tempo tem o projeto? A semente inicial foi em 2012, ela foi plantada uma semente ali no CRIO, que foi um festival de criatividade que aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu lá na Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, umas ações. Depois disso, ela deu uma dormida e voltou no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Então, tem cerca de 1 ano e pouco, assim. Bom, Gustavo, obrigado pela sua presença. Eu acho fundamental você soletrar
todos os contatos seus na web. Gente, Claro. olha, eu recomendo, o projeto dos caras é muito legal. Inclusive, eu vou montar uma fanpage da Wikipraça, que é muito legal. Eu tô esperando eles ir no Lago da Batata, que eu só tô pensando o que eu vou contar pra eles, viu? Mas tem que censurar o que eu vou contar, eu vou contar louco. Eu quero saber dessas É quase a história até do aí, padre, viu? viu? Dos padres lá. Pois é, isso é o mais legal, né? Essas histórias que ninguém Padre, sabe. pastor, terreiro que tinha lá, com isso tudo, viu? Então tá, Gustavo, obrigado pela presença aí. agradeço. Por favor, soletra Tá. os contatos que você tem na web. Tá, o site é wiki, tipo Wikipedia, Wikipédia, praca.org. Esse é o site, wikipraca.org. O Face é Wikipraça SP, que dá para achar lá, ou Wikipraça Aroshi. Tem página, Na verdade, a gente criou um perfil, que é mais interessante para criar relação com as pessoas, né, do que páginas, enfim. Tem o grupo também, que é o Wikipraça Aroshi, no Face. Se você entrar no site, ali tem todos os canais para todas as plataformas que a gente trabalha. Então, e a gente trabalha muito com essas plataformas web, que é isso, a gente quer trabalhar a parte tecnológica virtual e o que é a nossa presença no território em si, no lugar, como diria o Milton Santos. Isso, então, eu ia falar do Milton, exatamente, eu ia falar isso, que é a questão do local geográfico, ele tem a interatividade com o humano, quer dizer, o local é criado, então, mas isso aí, bom, não sei falar que você manja tudo. Bom, Gustavo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E simbora, tem muito que conversar ainda. Vamos embora. Bom, pessoal, o programa Nova Cidade fica por aqui. Estamos falando de localidades específicas. Gostaria de mandar um beijo para a doutora Ângela e para a Jandira, lá de Pinheiros. Um abração, obrigado por tudo. Gustavo, parabéns pelo seu projeto. Gente, não deixe de visitar o Wikipraça, que vocês vão viajar, vocês vão querer. Não tem dinheiro para pagar o psicanalista, você pode chamar o Wikipraça, que eles resolvem tudo, beleza? Um abraço, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.